Já que até cozinhar o negócio sério. É. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu saúdo o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. É com muita alegria que mais uma noite nós nos reunimos aqui para juntos ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Palavra essa, irmãos, embora as pessoas não tenham fé, palavra essa que tem o poder de nos curar das enfermidades, tanto físicas como espirituais, nos tirar do caminho das trevas, que são muitos, nos ilumina, ela tem o poder de nos iluminar, de nos dar uma sabedoria divina, sabedoria que desperta os nossos olhos espirituais, porque quem não tem os olhos espirituais iluminados, irmão Zira, é quase como se fosse cego. É assim que Jesus chama na palavra. Cegos da visão espiritual. Quando a pessoa não tem a visão espiritual, a pessoa se torna cego de conhecimento, cego de sabedoria, e é aquela cegueira toda, né? E a palavra, ela tem o poder de nos iluminar os nossos olhos espirituais. Mas as pessoas, não é difícil da gente perceber o desprezo que as pessoas têm para com a palavra de Deus, né? E os resultados estão aí, né, irmão Olavo? Para todo lado. A bagaceira comendo no centro, as pessoas com as vidas destruídas, as pessoas não têm paz, as pessoas não têm sossego de estar em casa, não têm sossego para dormir, não tem sossego para nada, porque quem anda no poder das trevas não tem paz, não tem sossego, não tem... É uma perturbação sem limites. E não importa condições, não importa família, não importa nada. Se andar fora da presença de Deus, vivendo sem dar ouvido para a palavra, pode viver, porque cada um manda na sua vida. Agora, se prepare. Se prepare para a peia, porque a tribulação não está de brincadeira, não. Mas é aquela coisa, por mais que a gente tenha vontade de ver as pessoas reunidas, vamos se reunir. Nós todos somos irmãos, vamos nos reunir, nós não somos todos filhos de Deus. Vamos se reunir, vamos ouvir a palavra, vamos orar contra o mal, vamos orar contra as hostes espirituais do inferno, das trevas, vamos ouvir um louvor, vamos louvar, vamos limpar, né? Mas as pessoas não querem, irmãos. As pessoas não querem. Eu não sei o que é isso. As pessoas não conseguem chegar. Muitas das vezes as pessoas até gostam, mas não chega. Sabe por quê, irmãos? Porque não vigia. Porque quem vigia não se perde. Quando a pessoa não vigia, até mesmo a coisa que a pessoa tem e gosta, quando pensa que não perdeu. Porque não tem cuidado. A gente tem que ter cuidado com tudo. A gente tem que vigiar o tempo. A gente tem que estar de olho aberto. Quem será que está chegando aí? Quem é que está procurando me perturbar para eu não marcar presença diante da palavra de Deus, na hora da palavra? Mas o povo não está nem aí. E quando as tribulações chegam, as pessoas não suportam, porque são fracas. E a tribulação das trevas, ela não é brinquedo não, irmão Olavo. Ela bota para esbagaçar. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas eu volto a dizer, a gente até convida, a gente tem vontade, a gente quer,
Mas se as pessoas não querem, fazer o quê? Deixa até ver se uma hora não aguenta e corre. Não é verdade? Eu acho tão triste, irmãos, porque quando é as coisas imundas, mundanas, que muitas das vezes as pessoas saem para ir e não sabem nem se volta em paz ou vivo. As pessoas vão, as pessoas não têm cansaço, as pessoas não esquecem, nada impede. E tudo é pago e as pessoas podem pagar. As pessoas têm dinheiro para tudo que precisa lá, nas imundícies mundanas. E a palavra de Deus, onde ministra a palavra de Deus, é tudo de graça. E se tiver alguma coisa que tem que arcar com alguma quantia, é a maior dificuldade. Ninguém tem, ninguém quer saber. Quanto isso, Satanás do inferno engorda. Quanto isso, o campo dele cresce. Quanto isso, ele está na maior felicidade do mundo, porque está destruindo a humanidade. E ele está lá se importando. A humanidade não é nem parente dele. Ele destrói mesmo, sem dó e sem piedade. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos para a palavra que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 1 a seguir. O título da palavra é A Tradição dos Anciãos. Diz assim a palavra para nós nesta noite. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Aleluia. Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizei: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. E, chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, respondendo, disse: Até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos,
mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Aleluia! Que palavra linda, bem explicada, né, irmãos? Irmãos, quando Jesus andava no mundo, principalmente esses escribas e fariseus, eles eram ferrinhos para chegar onde ele estava perturbando. Com coisas que não tinham nem sentido, quase. Essa mesma aqui, essa crítica, o que eles questionaram aqui. Coisas que não tinham nem tanto sentido, né? Foi que eles questionaram aqui. Que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos quando comia pão. Se eles faziam coisas piores, por que eles criticavam uma coisa que não tinha tanto perigo? Por que eles criticavam? Porque o objetivo deles não era apurar o que estava fora da situação correta. O objetivo deles era perturbar Jesus. Volta e meia aqui na Bíblia a gente acha palavra, eles perturbando Jesus por isso, por aquilo, por isso, por aquilo. Eles pegavam mulher, levavam diante dele e perturbavam, e eles inventavam. Sempre eles estavam inventando coisa para perturbar. Aleluia. Como a palavra está dizendo, que eles chegaram dizendo o quê? Que porque transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos. Quem são os anciãos? São pessoas de idade avançada, que de idoso já passou para ancião, tem uma idade muito avançada. Então eles chegaram dizendo que os discípulos de Jesus que tinham chegado ali, eles estavam transgredindo a tradição dos anciãos. Como era que eles estavam transgredindo? Pois não lavam as mãos aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido. Uma pessoa botou a cabeça ali e sumiu. Eu, hein? Aleluia. Não lavam as mãos quando come pão. Muitas das vezes a pessoa se encontra na hora da refeição em um local que nem água tem para lavar as mãos. E daí? Vai ficar sem se alimentar porque não teve água para lavar as mãos? E Jesus respondeu. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: porque transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Esse sim que era um mandamento, uma ordem maravilhosa, né? Ensinando quem não sabe honrar o pai e a mãe. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Então, eles transgrediam esse mandamento. Como? Ensinando ao contrário. Olha o que a palavra segue dizendo. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai
ou a mãe é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai e nem a sua mãe. Aleluia, glória a Deus. Quer dizer, enquanto Deus deu uma ordem que todo mundo tinha que honrar o seu pai e a sua mãe, eles lá ensinavam ao contrário. Que não precisa honrar nem o pai nem a mãe. Aí depois chega Jesus com seus discípulos e eles vão criticar que eles estão transgredindo a lei dos anciãos. Por que come sem lavar as mãos? Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Quer dizer, a forma que eles ensinavam, eles invalidavam. O que é invalidavam? Aquilo que é válido, eles invalidavam. Deixavam sem validade nenhuma. Por quê? Porque ensinavam ao contrário. Aleluia. Glória a Deus. Mas olha de que Jesus chamou eles. Louvado seja. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é como se desmascarasse. Ele desmascarou. Enquanto eles faziam aquele barulho todo, era só uma farsa. Ele falou o quê? Que bem profetizou Isaías. Onde é que fica Isaías? No Velho Testamento. Aqui, Mateus é no Novo Testamento, a palavra que eu estou lendo. Aqui, Isaías é no Velho Testamento. Isaías 29, 13. Olha o que foi que Isaías profetizou. Porque o Senhor disse. Isaías que falou, mas quem foi que disse? Isaías profetizou, mas quem foi que disse? Olha o que ele está dizendo. Porque o Senhor disse. Quem é o Senhor? Deus. Aleluia. Pois porque este povo se aproximam de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra. Mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Está vendo? Glória a Deus. Está vendo? Muitas das vezes eu vejo as pessoas a falar assim que o Velho Testamento não tem nada a ver com o Novo. Por que não tem? Se muitas e muitas coisas que está escrito aqui, está escrito e relatando da mesma forma no Novo Testamento. Por que não tem nada a ver? Olha o que foi que Isaías profetizou do povo lá na época. Que o povo já fazia aquela farofa toda. Honrava com os lábios e era aquela zoada mal do mundo e parecia até que honravam. Só que Deus sabia que o coração deles estava desterrado de Deus. Irmãos, e Jesus falou a mesma coisa aqui para o povo que estava com ele na época. E isso acontece até hoje. O povo, irmãos, é aquele barulho maior do mundo que de longe se ouve. Mas se Deus chegasse, se Jesus chegasse, era a mesma coisa que eles iam falar. Glória a Deus. Porque o barulho é só da boca para fora. E os corações, que é o que Deus e que Jesus interessa, porque só está de verdade quando vem do coração, quando procede do coração, longe.
Irmã Edna, e como é que a gente pode perceber que as pessoas honram e falam com a boca, mas o coração está longe? Com as atitudes que as pessoas mesmo praticam. Praticam coisas que a gente não quer nem acreditar. As pessoas são dupla face. Uma hora estão de um jeito e outra hora estão de outro. Quando estão dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra. Quando estão dentro da igreja, as vestes é de um jeito. Muitas das vezes você encontra na rua, você nem reconhece. Quando dentro da igreja falam uma coisa, fora da igreja falam uma coisa que você fica assombrado. Por quê? Porque continua do mesmo jeito quando Isaías profetizou aqui. E do mesmo jeito quando Jesus falou aqui, chamou eles de hipócrita, bem profetizou a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Olha aqui a continuidade da palavra explicando. Olha a continuidade aqui no próximo versículo, explicando por quê. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Tem muitos tipos de ensinamentos por aí, irmãos, que não são ensinamentos de Deus. Não são ensinamentos dentro da palavra. São por fora. E quando tira daqui, não pertence mais aqui. Já são ensinamentos de homens. Tem pessoas por aí que não conhecem uma palavra dessa. Tem pessoas por aí que pregam, mas nunca pregou uma palavra dessa. Então, se não é pregado, as pessoas não ouvem. E as pessoas vivem iludidas com o que é pregado. E o que pregam são doutrinas de homens, que eles criam. A palavra aqui em outro lugar fala que quando a pessoa não aceita a sã doutrina, é soberbo e nada sabe. Quem diz é a palavra. O que é não aceitar a sã doutrina? Não aceitar a palavra verdadeira. Muitas das vezes, irmãos, eu sei que todo mundo já viu isso, já presenciou. As pessoas vão pregar e ler um versículo só, ou dois. E encosta para lá e passa o maior tempo do mundo, na maior gritaria, na maior zoada, na maior gritaria, na maior zoada. É ou não é? E as pessoas que estão para aprender, aprendem o quê? No meio de barulho, no meio de zoada, no meio de grito, no meio de berro, aprende o quê? Quem foi que já se viu falar que num local que tem alguém ensinando, tenha barulho? Por quê? Porque quem está ensinando não quer barulho, porque atrapalha tanto quem está ensinando como quem está para ouvir. E muitas das vezes os pregadores fazem isso. É um terror tão grande. Eu já me vi em locais, irmãos, que eu salgo minha cabeça assim, ó, doendo dos gritos, do terror dos aparelhos, parecendo que é uma festa do mundo, parecendo que é um trio elétrico, aquele som na maior altura do mundo, e os berros de quem está pregando não se fala. Não é local de ensinamento. Ninguém aprende. E isso é um sistema, esse sistema não é bíblico. Esse sistema é de homem. É que os homens criam. E para que serve isso? Quando termina, eles não sabem o que fizeram. E quem está para ouvir não sabe o que foi que ouviu. É verdade. Não sabe o que foi que ouviu. Eu não ouvi nada, eu não entendi nada. Numa barulheira daquela, eu já estava agoniado, sem aguentar. E aí no mundo espiritual, Deus vendo e dizendo, não é assim. Não é assim. Não vão aprender. E do lado do adversário no mundo espiritual, ótimo, tá bom,
Bom é assim, porque está fazendo errado, está zoando, e quem está lá já tem pouco entendimento, não vai aprender nada. E vai voltar cego do mesmo jeito, sem entendimento. Verdade. E ó, peia. Segundo é o que a palavra está falando aqui. Mas em vão me adora. Quem está falando assim? Jesus. É tanto barulho e ele dizendo, em vão me adora. Ensinando doutrinas que são preceitos de homem, coisa que os homens criam. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aqui, ó, a explicação desse em vão me adora. Essa passagem se refere à hipocrisia religiosa, onde as pessoas demonstram uma adoração externa, mas seus corações no interno estão distantes de Deus. A zoada é só externamente. É só da boca para fora e o terror comendo no centro. E lá dentro, onde mais Jesus interessa, que é quando a pessoa está de verdade, é quando procede do coração, não tem nada. Olha aqui a explicação. É verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui no Evangelho no livro de Êxodo, no Velho Testamento, capítulo 20, verso 12, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem que honrar. Honrar é um princípio divino. A obrigação dos filhos é honrar o pai e a mãe. Mandamento de Deus. Enquanto o mundo ensina, igual lá os anciãos ensina, é desonrar. Ah, mas você ainda está no tempo de escutar? Teu pai e tua mãe é antigo, eles são do outro tempo, eles não sabem de nada não. Eles são... Aí eles dizem lá aquelas linguagens que eu nem sei. Ensinando a não honrar. E quando a pessoa vai contra um princípio divino, irmãos, onde vai se parar? Uma pessoa, quando se posiciona contra os princípios divinos, se torna aquelas pessoas que a palavra chama de ímpio. Ímpio. Quem é o ímpio? Aquele que não aceita, que não age de forma correta, como Deus ensina, como Jesus ensina na palavra. Age ao contrário. É pessoa ímpia, irmão Olavo. É muito sério isso. Muitas das vezes, as pessoas, quando vê alguém pronunciar uma palavra feia, como ímpio, ninguém quer ser, né? Agora, para que não seja, tem que agir de forma diferente. Ó, quem bebe, quem vive se embriagando é ímpio. É ímpio. Deus, mas eu não vi em lugar nenhum Deus dizer na palavra que não pode beber. Mas viu em algum lugar ele dizendo que pode? Não. Mas nenhum lugar ele diz que pode beber. Mas tem muitos lugares que ele diz que não pode beber. Glória a Deus. Muitos lugares eu já vi aqui na palavra. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.
Voltando aqui para a palavra. Verso 10. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. Irmãos, não nos basta ouvir. Nós temos que entender. Se nós for num lugar, qualquer lugar, para ouvir alguma coisa e nós ouvir e não entender, resolveu, serviu para quê? Para quê? Não serviu pra nada, né? Ah, você foi lá, você estava presente, você ouviu. Me explique aí como foi. Eu ouvi, mas não entendi nada. Adiantou o quê? E o Senhor, quando Ele chamava a atenção da multidão, me ouça e entenda. Porque não basta só ouvir. Aleluia. E Ele foi explicar aqui a crítica que os fariseus fizeram aqui no início da palavra. Ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. É verdade. Isso é que contamina o homem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muitas das vezes as pessoas sem saber, sem conhecimento, porque ninguém gosta de Bíblia. Quase ninguém gosta de Bíblia, irmãos. O povo não gosta. O povo gosta é de conversa fiado, de boca porca, de boca suja. Porque quando abre em algum lugar, a multidão que tiver à volta, as gargalhadas se ouve de longe. Aleluia. Então, quando a gente ouve uma palavra dessa, o que a gente tem que ver? Que a gente tem que vigiar a boca. Para que a boca, que é uma saída, que tem que ser vigiada, ela não se tornar como se fosse um esgoto, uma coisa ruim. Porque tudo que sai de ruim da boca da gente, sai para lá e contamina o corpo. Contamina a pessoa. Então, Jesus explica, aqui são palavras de Jesus, ele está explicando que o que contamina é o que sai da boca. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabe o que? Que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Quando Jesus foi ensinar, explicar para as pessoas, eles estavam ainda. Olha aqui os discípulos, Jesus falando e os discípulos por ali e ouvindo, e vendo e ouvindo, eles virados. A palavra está dizendo aqui que eles se escandalizaram. Imagine como eles não estavam. Glória a Deus. Que essa palavra escandalizaram aqui não é nada agradável, né, irmãozinha? Então eles se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Está vendo? Está vendo? Toda a planta. Aqui ele não estava falando de planta, pessoas. Ele não dizia toda pessoa que meu pai não está por conta de meu pai será arrancada. Não, dizia toda a planta que meu pai não plantou, que não é enviada por ele, será arrancada, será tirada. Aleluia. Será tirada. Será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Glória a Deus. Não é verdade, irmãos? Olha aqui Jesus dizendo que eles, apesar deles se acharem, mas eles eram condutores cegos. Pense aí, a pessoa guiada pelo condutor cego.
cego de conhecimento, cego de princípio. Não é cego desses olhos, não. É cego dos olhos espirituais, cego de conhecimento, cego de sabedoria divina, cego de tudo. Pense aí. E ele encerrou, terminando dizendo que um cego guiado por outro cego, mas ali, o fim é cair os dois na mesma cova. Ou no mesmo precipício, ou na mesma situação, confusão, ou no mesmo, seja o que for. Até mesmo na mesma cadeia. Até mesmo morrer os dois de vez. Quantos estão aí juntos, guiando uns pelos outros, tudo cego, tudo junto, fazendo coisa errada, irmãos. Quando pensa que não, estão tudo na cadeia, frota de 4, de 5, de 8, de 10, tudo preso. E quantos também estão juntos ali e nenhum confronto, ficam esticados no chão. Aí é cego junto mais cego. Verdade. É muito linda a palavra de Deus. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Explica-nos essa parábola. Por que parábola? Porque ele estava falando, era com pessoas, mas ele estava falando em forma como se fosse planta. Era uma explicação não direta, mas indireta. Glória a Deus. Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmo estáis ainda sem entender? Glória a Deus. Vem como Jesus falou com eles. Até vocês ainda não entenderam? Glória a Deus. Aleluia. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Aqui ele já estava explicando. Que eles mesmo, até os que estavam com ele, não estavam entendendo. E não é verdade? Tudo que a gente coloca na boca de alimento, porque também entrando é só alimento, ele faz a digestão e sai. E pronto. Aleluia. Mas o que sai da boca procede do coração. Irmãos, tudo que sai da boca de uma pessoa, ela não vem do estômago, não vem do intestino, não vem do pulmão, não vem do fígado, não vem de canto nenhum, vem do coração. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Dependendo do que seja. Dependendo do que seja. Contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos. Pense aí. Que coisa mais triste. Um mau pensamento. O mau pensamento, irmãos, ele é tão triste que muitas das vezes é um pensamento ruim. E que nem acontece, que nem existe, que nem está acontecendo. Mas de repente vem aquele pensamento ruim. É bem assim mesmo. Não é? Aquele pensamento ruim. E Jesus está dizendo aqui na palavra: porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Que essa palavra está no Novo Testamento. Aleluia. Quando a gente vem aqui no livro de Êxodo,
está aqui nos 10 mandamentos. Não matarás. Aqui está dizendo que dos maus pensamentos, o que procede do coração é maus, mortes. Aqui no Velho Testamento está dizendo, não matarás. Aleluia. Não adulterarás. Aqui está falando adultérios. Furtos. Aqui está falando no Velho Testamento. Não furtarás. Falso testemunho. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui no livro de Êxodo. E blasfêmia. Aleluia. Aqui também está falando que procede do coração, prostituição. E aqui no Evangelho de 1 Coríntios 6,18. Olha o que, é que a palavra está dizendo. Fugir da prostituição. Por quê? Todo pecado que o homem ou a mulher comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. O que se prostitui peca contra o próprio corpo. Por quê? Porque é um pecado no corpo. E aqui, no 1 Coríntios 19. Esse que eu li é o 18, 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Irmãos, a coisa mais triste na vida de um ser humano é não conhecer a palavra de Deus. Porque segue na vida cego, conduzindo a vida de forma errada, e o fim não é bom. Muitas das vezes as pessoas acham que é meu corpo, eu faço o que eu quiser, a vida é minha. Ninguém manda na minha vida. E pega seu próprio corpo, que é a morada do Espírito Santo, e a palavra está dizendo não é seu. E faz uma imundície, faz um lixão do próprio corpo. E na hora de prestar conta para o dono do corpo, ei, irmão Lavo? É verdade. E na hora de prestar conta, porque ele está dizendo aqui que o corpo é o templo do Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo pode habitar num corpo imundo de prostituição? Por que é que as pessoas que andam jogadas na prostituição é a coisa mais feia do mundo? De todas as formas. De fama ruim, de comentários feios, de vergonha, de tristeza, porque é fazendo e o povo falando e a pessoa achando ruim, muitas das vezes negando. Ou as pessoas acrescentam e aquela parte que acrescentou a pessoa acha ruim. Mas está fazendo. Está fazendo. Sem contar que Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus. E que não sois de vós mesmo o corpo. Corpo nós não mandamos no nosso corpo. Apenas nós temos que ter o maior respeito. Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Está vendo, irmãos? E aí as pessoas, por não ter sabedoria, por não conhecer a palavra de Deus, porque não quer,
porque não tem o menor interesse, porque nem paga. E as pessoas não estão nem aí. Irmãos, as pessoas não dão a menor atenção para Deus. O que será que as pessoas pensam que são? De adolescente a 25 anos, a 30 anos, a 40 anos, a 50 anos, a 60 anos, a 70 anos, a 80 anos. Quantas pessoas com 80 anos aí que você tem até medo? No finzinho da vida e na maior imundície do mundo. Só sai da boca o que não presta, por onde passa misericórdia, envolvido com coisas que não prestam, se destruindo no final da jornada. E que não aprendeu nada. E que não se liga, que não se toca, que o fim está chegando, porque o fim é quando morre. Verdade. O fim é quando morre. Morreu, chegou lá, ou limpo ou sujo chega. Quem chegar limpo, ótimo. Quem chegar sujo não tem mais como limpar. Não tem mais como limpar. Porque do lado de lá é julgamento. No dia que o Pai chegar, é para fazer o julgamento, a separação. E as pessoas só aí soltos, jogados no mundanismo. Você senta, você fala, você ensina e as pessoas ainda ficam aborrecidas muitas das vezes. Uma vez mesmo eu estava sentada, eu fui na casa de uma mulher, até com a Bíblia. E cheguei lá, fui ler uma leitura, fiz uma leitura e depois eu fui explicar para ela. Ela me respondeu assim, ela disse, é muito difícil servir a Deus, andar como Deus quer. Eu sei que difícil é servir o inferno. Andar como Satanás manda, isso é que é difícil. Que é debaixo de escândalo, é se embriagando, é se prostituindo, é dizendo palavrão, é roubando, é mentindo, é fofocando, é se vendo muitas das vezes em apuro, é se vendo muitas das vezes preso, muitas das vezes escorrido. É aquele terror, sabe? Não é servir a Deus. Que até mesmo alguma coisa ruim que tiver vai se sumindo. Vai saindo, vai clareando, vai saindo as escamas dos olhos da pessoa, a cegueira espiritual vai saindo, que a gente vai ficando, que essa imundície aí não quer. Quem se converte de verdade, quem se converte, porque quem não se converte não abre mão, fica que nem a palavra está dizendo aqui, honrando com os lábios, com a boca e o coração lá na imundície, nas imundícies, as escondidas. É o que mais tem, irmã. É o que mais tem. Se Jesus chegasse hoje e passasse o pente, é o que mais tem. É os berros, mas o coração longe de Deus, como a palavra está dizendo. Porque quem bem vê se está longe ou perto é Ele. Ele que vê. Muitas das vezes as pessoas por um tempo podem até enganar aqui. Mas a Deus não engana momento nenhum. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é muito linda e muito fina. E nós, seres humanos, que não respeitar a palavra dele, porque respeitando a palavra, está respeitando ele. Porque se o Senhor dá uma ordem para alguém, alguém cumpriu a sua ordem, lhe respeitou, lhe obedeceu. E na hora que o Senhor chegar, vai chegar, de boa com a pessoa. Mas se o Senhor der uma ordem e a pessoa não fizer o que o Senhor mandou, nem lhe obedecer nem nada, o Senhor vai chegar bom? Bem assim é Deus, né? Bem assim é Deus? Mas muitas das vezes ficam enganando, dizendo que Deus é amor. Como se dissesse assim, Deus é amor. Quando nós pinta e borda, quando Ele chegar, nós faz uma lambança e está tudo certo. Quem quiser que vá. Quem quiser que entre por esse caminho aí.
Podia ser assim se não tivesse ficado o manual de ensinamento. Aí poderia até ser assim. Ah, Senhor, a gente não sabia, não tinha como a gente ensinar, ninguém ensinava, porque ninguém sabia. Não tinha, quem sabe, até falar no manual de instrução. O Senhor não deixou um livro para nos ensinar, não ficou escrito em lugar nenhum, e nós estamos aqui nessa bagaceira. Mas Ele deixou. Ele deixou aqui, ó. Que ainda tem gente que abre a boca e diz assim: e eu sei lá de Bíblia, sei lá quem escreveu Bíblia foi feita por homem. Falam isso mesmo. Sim, Bíblia foi feita por homem, mas mandado por Ele. E dá para se perceber que eles foram obedientes, porque o que tem escrito aqui é muito lindo, é muito verdadeiro. Mas as pessoas não querem. As pessoas andam tão impregnadas do mal que o próprio mal não deixa as pessoas chegar nem perto de conhecer a verdade. Como tem um versículo que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como é que a pessoa conhece a verdade? Lendo aqui, ó. E obedecendo. Ele não diz, quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas? Glória a Deus. E as pessoas aí, irmãos, numa situação dessa, situação de calamidade, é situação precária. Aí no dia que um morre, o que os outros que ficam dizem, irmão Lavo? É? Deus bota num bom lugar. Deus bota num bom lugar. E assim, eu vou repetir a frase que eu ouvi o Alexandre de Moraes falando ontem aí. Eles estão pensando que o poder judiciário é da laia deles. E Deus diz assim: estão pensando que dessa perdição que vocês estão vivendo, eu sou da laia de vocês, não sou da mesma laia, não sou da laia de vocês. Para morrer um e os outros ficar atrás dizendo: Deus bota num bom lugar. Ah, que Deus deu o céu por descanso. E é. Quem não faz por onde repousa em casa maravilhosa. Quem não faz por onde dorme é na rua. Mora na rua. Quem não constrói, mora na rua. Ou quem pega o que tem e joga fora, fica na rua. O que é pegar o que tem e jogar fora? Aqui, ó. Tá aqui, mas ninguém quer, nem vê. É como se jogasse fora. Então quem joga o que tem fora não tem moradia, não. Vai ficar na rua. É verdade. Não é verdade, irmãos? Não é verdade? O que nós tiver que fazer uns pelos outros é aqui. Fulano, bora ali. Os cachaceiros não convidam os outros para ir para as bodegas beber? Os jogadores das mesas de jogo não convidam os comparsas para ir para a mesa de jogo? Os da prostituição não convidam os comparsas, as comparsas para ir para o mesmo lugar? Então a gente convida, a gente só não pode forçar. Fulano, bora, vamos ali, fulano. Vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus. Nós não somos nada sem a palavra, não. Vamos lá. Ninguém quer. Todo dia tem uma desculpa, irmãos. Aleluia. Infelizmente. E isso vai custar muito caro. Se as pessoas, irmão, tivessem noção de ver um parente, irmãozira, desencarnar, e as pessoas terem o conhecimento da palavra e saber que a pessoa foi em situação podre. E a pessoa ficar pensando: onde será que está? Porque o espírito não morre. Só morre a carne, porque o espírito sai. Onde será que está? Onde será que está? Está por aí perdido. Está por aí no sofrimento, está por aí no fogo.
está por aí nas trevas, está por aí atormentado. Pense aí. E a pessoa sem poder fazer nada. Sem ter notícia. Isso é muito sério. Aleluia. Não é ficar atrás da maior hipocrisia do mundo, dando ordem em Deus para botar para dentro do céu, para dar o céu para o descanso, para receber de braço aberto. Não é assim não, irmãos. Não é assim não, é muito sério. Uma pena que as pessoas não estão nem aí, é muito sério. Que é muito sério, aqui é o momento mais sério da vida de um ser humano. Que a gente podia não perder, ninguém perder. Está todo mundo atrás, aprendendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho acolá. E ainda dizer assim, eu não entendi, me explique direito aí, pelo amor de Deus, me explique, eu quero aprender. E sair falando assim, irmãos, sem parar. Mas, ó, sai assim, ó. Se não entender, não entendeu. E quando entende, ó. Porque o povo reporta é o que não presta. Escuta uma história miserável aqui, é capaz de não se esquecer mais nunca. Nos telefones contando, nos telefones postando, nos telefones falando e muitas das vezes ainda acrescentando um pouquinho. Me diga se não é. É assim mesmo. Acrescentando, o outro pega, acrescenta, o outro pega, acrescenta. Chega numa situação que já está, que ninguém nem suporta mais ouvir, do tanto que já acrescentaram. E isso aí é o quê? É saindo da boca, saindo coisa da boca, ó, coisa ruim, coisa do mal. Pense aí. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que o povo tenha um despertar. Que o povo receba um despertar do céu. Um despertar divino. Para se libertarem de tanta imundície. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, a palavra de hoje que eu tinha para partilhar com os irmãos, da parte de Deus, que a palavra é para mim também, era essa, palavra rica, ensinamento, palavra que salva, que liberta, que cura, que ilumina, e é essa que nós precisamos de ouvir, sempre em nossas vidas. Vamos ficar de pé. De hoje a 8, se Deus quiser, estaremos aqui de novo. De hoje a 8 vai ter um pastor aqui. Está marcado para ele vir de hoje a 8. A não ser que aconteça alguma coisa que com fé em Deus não vai acontecer, que não dê mesmo. Mas está marcado para de hoje a 8. Vai ter um pastor aqui para ministrar a palavra. E eu vou já começar a convidar as pessoas. Porque por mais que a gente fique triste, irmãos, que convide o povo, é como se não escutasse, a gente tem que continuar convidando, né? Quem sabe vem e aprende alguma coisa de bom. Então, de hoje a 8, se Deus quiser, vai ter uma pessoa aqui para pregar a palavra. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos fazer uma oração para encerrar, para Deus nos abençoar e nos livrar de todo mal. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu já quero te agradecer, Senhor, por esse momento, por essa palavra tão maravilhosa, tão rica em ensinamento, exortando, porque muitas das vezes, Senhor, as pessoas não gostam da palavra que exorta, mas a palavra verdadeira é a que corrige, a que exorta. E por isso, Senhor, já quero te agradecer. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Nessa noite eu quero orar, Senhor, apresentando as pessoas que estão aqui presentes. Que o Senhor visite cada um, que o Senhor trate de cada um na área que for necessário. Quero orar também, Senhor, pelas pessoas que estão atoladas por aí no acomodismo, atoladas nas fraquezas, nas imundícies mundanas, que elas recebam o refrigério do céu, que o Senhor balance elas, que o Senhor tire elas desse marasmo de acomodismo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oro também, Senhor, nesta noite, pelas pessoas que estão por aí, enfermas, pelos hospitais, muitas das vezes, em suas casas, tomados de enfermidades, Senhor, que muitas das vezes as enfermidades nem são físicas.
A maior enfermidade que está assolando a vida do ser humano são as enfermidades que se encontram na alma, nas almas das pessoas. As pessoas estão com a alma doente, com o espírito doente. Que o Senhor visite cada uma, libertando de toda enfermidade, tanto física como espiritual. Em nome de Jesus. Quero orar nesta noite por a cidade de Cansanção. Senhor, toma essa cidade, eu consagro essa cidade nas tuas mãos. Quebra todo o mal, arranca todo o mal, destrói todo o mal, queima todo o mal, em nome de Jesus. Vem ser o comandante, Senhor, desta cidade. Acampa o teu exército nas ruas dessa cidade, nas entradas e na saída, desterrando todo o mal, desterrando todo o demônio, todo Exu da morte, Exu do roubo, da perversidade, da pornografia, da prostituição, da embriaguez. Todo Exu seja queimado e fulminado pelo fogo do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que toda moita do maligno que se levantar nessa cidade para destruir as famílias, para destruir a vida dos jovens, seja queimado, seja arrancado, em nome de Jesus. Eu oro nesta noite também, Senhor, pelo nosso país, pelo Brasil. Toma ele nas tuas mãos, Senhor. Neutraliza todo o mal, todo homem sanguinário, todo homem do coração de cobra, do coração de pedra, do coração frio, que eles sejam queimados, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ter um encontro com cada um deles, abrindo os olhos espirituais, transformando o coração desses homens, Pai, em nome de Jesus. E que o Brasil venha a ser poupado, que o Brasil venha a ser guardado pelo poder e a proteção de Cristo, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Oro também por esse ponto de pregação, Senhor. Guarda ele, protege ele. Oro pela minha vida, Senhor. Me guarde, me proteja. Guarde o Zito, guarde a vida dele. Desterre todo o mal de nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Levante sua mão. Que a comunhão do Pai, que a comunhão do Filho e que as doces consolação do Espírito Santo possa ser na vida de cada um de nós, que vamos dizer amém. 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 Aplauda o Senhor.